Do comum ao extraordinário. Como reprogramar sua mente para o sucesso financeiro. Introdução. A virada começa na mente. Senta aí e me escuta com o coração aberto, porque o que eu vou te contar agora pode parecer simples demais para ser verdade menos, mas é justamente isso que torna tudo tão poderoso. Por muitos anos, eu acreditei que sucesso financeiro era coisa de sorte, de quem nasceu em berço de ouro, tinha contatos ou um que fora da curva. Enquanto isso, eu estava ali, relado, tentando fazer o básico funcionar, pagar as contas, sonhar um pouquinho, mas logo depois botar o pé no freio de novo porque a realidade era outra. Só que, spoiler, não era a realidade, era a minha mentalidade. Sim, meu maior bloqueio estava bem aqui menos na minha cabeça. E o pior, eu nem fazia ideia. Estava repetindo padrões antigos, vivendo no modo automático, como se tivesse com os olhos abertos, mas enxergando tudo embaçado. Até que um dia me caiu uma ficha pesada. A vida que eu estava vivendo era reflexo da forma como eu pensava. E aí, meu amigo, minha amiga, tudo mudou. Não foi um milagre, foi uma virada mental. Tipo aquela hora em que você gira uma chave e a porta que parecia trancada há anos, simplesmente abre. Aperte dole, comecei a estudar obsessivamente como reprogramar minha mente para prosperar, em vez de só sobreviver. Descobri que sucesso financeiro não começa na conta bancária. Menos começa nos pensamentos que você alimenta todo santo dia. Livro aqui é justamente sobre isso. Um convite direto e sem enrolação para você sair do comum e ir para o extraordinário. Começando do único lugar onde toda transformação real nasce dentro do VOCA. Eu não estou aqui para te prometer dinheiro fácil, nem soluções mágicas. Mas te garanto uma coisa. Se você aplicar o que vai ler aqui, sua vida nunca mais será a mesma. A gente vai falar de crenças escondidas, sabotagens silenciosas, hábitos que drenam sua energia e como virar esse jogo. Vamos juntos trocar o modo luta pelo modo crescimento. Porque, sinceramente, você não nasceu para viver no limite. Você nasceu para expandir em tu, boraló. Respira fundo, abre a mente e prepara-se para sua virada. Porque ela começa agora. E começa na sua mente da Hokayotopo, a virada financeira de Emílio Kursed. Se tem uma história que me arrepia só de lembrar, é a do Emílio Kursed, um cara comum, do tipo que a maioria nem dava nada, mas que virou o jogo com uma força mental fora do normal. E olha, se ele conseguiu, qualquer um consegue. Sério, o Emílio nasceu no interior do Rio Grande do Sul, numa família simples do agricultores. A grana era curta, os sonhos apertados, e a vida parecia ter sido desenhada para ser sempre igual. Acorda cedo, pega na enxada, trabalha o dia todo. E no fim do mês, quase nada no bolso. Aquela velha história de trabalhar muito e ainda assim não sair do lugar, mas tinha uma coisa diferente no Emílio. A inquietação dele. Ele sempre dizia que aquilo não podia ser tudo que o tinha algo, mais esperando por ele menos mesmo sem saber o que. E foi assim, com essa fome demais que ele começou a estudar. Sim, estudar. Sozinho, com livros emprestados, vídeos gratuitos e noites mal dormidas, enquanto o resto da turma descansava, ele mergulhava no mundo da educação financeira. E aí vem a parte que muda tudo. Emílio entendeu que o dinheiro era só o reflexo da mente dele. Não adiantava só cortar gastos, trabalhar feito louco ou reclamar do governo. Ele precisava reprogramar a forma como pensava, agia e se relacionava com o dinheiro. Foi aí que ele entrou no mercado digital. Começou com o básico vendendo como afiliado, errando muito, tentando de novo, aprendendo na marra, mas sabe aquele momento em que o jogo vira de verdade? Ele decidiu criar o próprio produto digital e apostou tudo que tinha literalmente. E adivinha? Bom, muito bom. Hoje Emílio é referência no Brasil quando o assunto é viver de internet com liberdade financeira. Mas o que me inspira de verdade não é o sucesso dele, é de onde ele veio, porque ele não teve vantagem nenhuma. Só teve coragem, disciplina e uma mente reprogramada para vencer. Então, se você está aí achando que sua vida está presa porque nasceu sem oportunidades, olha para o exemplo do Emílio. O que te separa de uma virada extraordinária não é sorte, é mentalidade. E a boa notícia, isso dá para mudar. Começa aqui, Kamika, e começa em você. A chave não era ouro, era mentalidade. Você bem direto contigo, não existe fórmula mágica para enriquecer. Não tem botão secreto, atalho escondido ou aplicativo que faz dinheiro brotar como mágica. E sabe o que mais? Ainda bem. Porque se tivesse, estava todo mundo milionário e vazio por dentro. O que muda o jogo, de verdade, é uma mudança de mentalidade. Foi isso que virou a chave para mim. Não foi ganhar na loteria nem encontrar um guru que me ensinou um truque milagroso. Foi perceber que o que me travava era a forma como eu pensava todos os dias. Simples assim. E ao mesmo tempo poderoso. Demais. Enquanto eu acreditava que sucesso era coisa para eles, os sortudos,
os nascidos em família rica, os gênios da tecnologia, eu só repetia o mesmo roteiro. Correria, contas, frustração e aquele sentimento de que a vida estava passando e eu estava de escanteio. Mas aí veio o estalo. E se o problema não fosse o mundo, e sim a lente com que eu enxergava ele? Foi aí que tudo começou a mudar. Eu troquei a lente da escassez pela lente da possibilidade. Em vez do pensar, isso não é para mim. Comecei a me perguntar como eu posso chegar lá. Parei de me comparar com quem já estava no topo. E comecei a aprender com eles. Estudei, testei, quebrei a cara, recomecei. Mas sempre com um foco, reprogramar minha mente para a prosperidade. Não foi rápido nem fácil, mas foi real. E sabe o que mais? Funciona para qualquer um. Porque não depende de sorte, depende de escolha. Escolha de mudar o que você pensa, como você age, onde você coloca sua energia. Então, se você ainda está esperando alguma mágica acontecer, deixa eu te contar. A mágica é você. É sua mente. É seu foco. É sua fé combinada com ação. E quando você muda isso, tudo à sua volta muda junto. Tá pronto para virar essa chave? Porque ela não está no mundo. Ela está aí dentro de você. E só você pode girar. O extraordinário começa na cabeça e não no bolso. Pode parecer ousado o que eu vou te dizer agora, mas qualquer pessoa comum pode se tornar extraordinária. E quando o Will falou qualquer, é qualquer mesmo. O cara que trabalha no caixa do mercado, a moça que acorda às 5 da manhã para pegar 3 ônibus, o jovem perdido sem direção, ou até mesmo você aí achando que já é tarde demais. Não é questão de que sorte ou berço de ouro, é questão de cabeça. Sabe por quê? O que separa uma vida mediana de uma vida grandiosa não é o mundo lá fora. É o que acontece aqui dentro, entre as orelhas. É na mente que tudo começa. Toda decisão, toda virada, toda riqueza. E olha, eu sou a prova viva disso. Eu não nasci num lar cheio de privilégios. Não tive educação financeira na escola. Não conhecia ninguém rico. Mas eu tinha uma coisa que ninguém podia me tirar: a escolha de mudar minha forma de pensar. E foi aí que o jogo começou a virar. Quando você começa a reprogramar sua mente, é como trocar uma lente velha por uma novinha, sem arranhão. Você para de enxergar limite e começa a ver caminho. Para de buscar desculpa e começa a buscar solução. E o mais doido, as oportunidades que antes passavam batidas começam a pular na sua frente. Então, se você ainda acha que sucesso é só para quem nasceu com estrela na testa, deixa eu te contar. O que faz alguém brilhar não é a estrela, é a mentalidade que acende ela por dentro. Você pode sim ser extraordinário. Não por mágica, não por milagre, mas por escolha consciente de mudar sua mente dia após dia. É isso que transforma vidas comuns em histórias que inspiram o mundo. Parte 1. A mente comum. O que nos prende agora que a gente já abriu o coração? Lá na introdução, é hora de encarar uma parada que pouca gente fala, mas que todo mundo sente. A prisão invisível da mente comum. Aquela que segura a gente no quase e quase deu certo. Quase consegui. Quase fui. Coisa muda e duvida, mas vamos ser sinceros. O problema não é falta de esforço, viu? A maioria de nós está ralando, tentando acertar, se virando nos 30. O que trava de verdade não é o mundo lá fora menos. É o que está programado aqui dentro. Tem muita gente vivendo como se tivesse com os pés amarrados, sem perceber que a corda está na cabeça. E é aqui que a gente começa a cavar fundo. Vamos falar de crenças limitantes, medos herdeiros, hábitos sabotadores e toda aquela bagagem que a gente carrega sem nunca ter escolhido. Sabe aquela vozinha interna que sussurra isso não é pra você? Então ela é só um eco da mentalidade que te ensinaram. E tá mais do que na hora de mudar essa trilha sonora mental. Concorda? O que vem a seguir não é julgamento. É autoconhecimento puro. É luz acesa no porão escuro da mente. Porque só dá para mudar o que a gente entende. E só dá para crescer de verdade quando a gente solta o peso que vem arrastando há anos. Então bora abrir essa caixa mental e ver o que tem lá dentro? Porque antes de construir uma vida extraordinária, a gente precisa desmontar a estrutura da mediocridade que nos ensinaram a aceitar como normal. E é isso que a parte 1 vai fazer com você. Preparado? Porque depois disso, não temeis. Como desver. Capítulo 1. O condicionamento invisível. Você já parou para pensar quem te ensinou a pensar do jeito que você pensa? Pois é, parece confuso, mas faz todo sentido. A maioria das coisas que você acredita sobre dinheiro, sucesso e até sobre você mesmo, não foi você que escolheu acreditar. Simplesmente colocaram aí, tipo um programa rodando no fundo do sistema, silencioso, discreto, mas controlando tudo. Desde pequeno, a gente vai ouvindo frases que grudam na cabeça feito chiclete no sapato.
Dinheiro não traz felicidade. Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Quem nasce pobre, morre pobre. E a gente, sem perceber, vai aceitando essas ideias como verdades absolutas. Vai se moldando, se encaixando e muitas vezes se limitando sem nem saber por quê. Esse é o tal do condicionamento invisível, uma espécie de programação mental que começa cedo lá na infância e vai se repetindo em casa, na escola, na TV, na igreja, nas conversas do bar. Até que um dia você está adulto, achando que tem livre-arbítrio, mas vivendo no piloto automático, guiado por ideias que nem são suas. E o pior é que essas ideias viram paredes invisíveis, que impedem você de enxergar oportunidades, de ousar, de sonhar mais alto. Você até sente que dá para ir além, mas algo te puxa de volta. Como se tivesse uma âncora amarrada nos seus pensamentos, mas calma, não é para se culpar. É para despertar, porque a boa notícia é: tudo o que foi aprendido pode ser reprogramado. E esse capítulo vai te mostrar exatamente como começar a identificar esses condicionamentos, dar nome para eles e, principalmente, começar a soltar os nós que te seguram, porque o que vem agora pode doer um pouquinho menos, mas vai libertar muito mais. Escassez, o vírus silencioso que a gente carregou sem saber. Sabe aquele papo de não tem para todo mundo? Então, ele parece inofensivo, mas é um veneno que vai entrando na cabeça da gente aos poucos. E o pior, a maioria nem percebe que está contaminada. É tipo um vírus invisível que se instala na mente e muda o jeito de pensar, de sentir, de agir com o dinheiro, sem alarde, sem sintoma aparente. Até que você olha para a vida e percebe, tá tudo travado desde cedo. A gente vai ouvindo umas frases que parecem sábias, mas que na real tão cheias de programação de escassez. Dinheiro não nasce em árvore, melhor pouco com paz do que muito com preocupação. Quem quer muito acaba sem nada, fulano ficou rico, deve ter feito coisa errada, reconhece alguma? Essas frases vão sendo repetidas por pessoas que a gente ama e respeita. Pai, mãe, avós, professores, gente que queria proteger a gente, mas que também foi criada com medo da falta, com trauma de dívida, com pavor de arriscar. E assim, sem perceber, a gente vai herdando o mesmo script mental, um roteiro de medo, de limite, de contenção. É por isso que, mesmo querendo ganhar mais, viver melhor, conquistar a liberdade, algo lá dentro parece puxar o freio de mão. É como se uma parte de você dissesse: melhor não sonhar tão alto assim. Vai que dá errado. Adivinha, essa parte é a mente programada para escassez. Mas aqui vai um respiro. Isso não é culpa sua. Ninguém te ensinou a pensar em abundância porque ninguém sabia como. Mas agora que você está aqui lendo isso, agora que a ficha está caindo, você pode fazer diferente. Você pode reprogramar tudo isso e começar a enxergar o mundo com outros olhos. Olhos de quem sabe que sempre teve mais disponível, só não conseguia ver. Então fica comigo, porque nos próximos capítulos a gente vai abrir esse painel do controle da mente e mudar a configuração. E quando isso acontece, meu amigo, a escassez não tem mais espaço. A bagagem invisível, o que a gente carrega sem saber. Olha, tem coisa que a gente carrega na mente e nem sabe de onde veio. Parece que nasceu com a gente, né? Mas não nasceu. Não. Foram crenças que a gente herdou da família, da escola, da sociedade, tudo embrulhado com um laço e entregue como se fosse verdade absoluta. Quer ver um exemplo? Estuda bastante para arrumar um emprego bom e estável. Clássica. E olha que curioso. Ninguém fala em liberdade em empreender, em criar soluções para o mundo. Só falam em trabalhar duro, seguir regras e sonhar pequeno. Não por maldade, mas porque foi o que ensinaram para eles também. Na minha casa, por exemplo. Eu cresci ouvindo que dinheiro é suado. Quem tem muito não presta. A vida é difícil para quem é honesto. E assim, sem perceber, eu fui absorvendo esses pensamentos como se fossem leis da natureza. Resultado, eu ganhava um pouco mais e já gastava tudo, ou deixava passar oportunidades porque achava que não era para mim. E a escola? A escola me ensinou a decorar fórmulas, mas nunca me ensinou a lidar com dinheiro, com emoções, com escolhas reais da vida. Falavam de equação, mas ninguém falava de mentalidade. E aí a gente sai de lá com diploma, mas com um monte de travas mentais que nos prendem sem corrente. A sociedade, então, essa é mestra em te colocar numa caixinha. Se você fala em enriquecer, já te olham torto. Se quer trabalhar por conta, dizem que é loucura. Se pensa diferente, te chamam. É uma fábrica de crenças limitantes funcionando a todo vapor. Mas a boa notícia é que você não precisa carregar essa bagagem para sempre. Crença não é tatuagem, é programação. E programação a gente pode mudar. A partir do momento que você começa a perceber o que veio de fora e o que realmente é seu, a chave vira. Você sai do automático e entra no comando. Então bora abrir essa mala mental e fazer uma limpa, porque tem muito peso aí dentro que não é seu. E
Está na hora de devolver. Capítulo 2. O ciclo da sobrevivência. Vamos lá. Me diz se isso soa familiar. Acorda cedo, corre para trabalhar, enfrenta trânsito, cumpre meta, paga conta, espera o próximo salário e repete tudo de novo. Parece um loop infinito, né? Pois é. Esse é o famoso e temido ciclo da sobrevivência. E, infelizmente, muita gente está presa nele sem nem perceber. Eu mesmo vivi assim por um bom tempo. Trabalhava feito louco, mas no fim do mês o saldo era sempre o mesmo: cansaço, ansiedade e aquela sensação de que a vida estava passando e eu estava só empurrando com a barriga. E o mais curioso, por fora parecia que estava tudo certo. Eu estava cumprindo meu papel, né? Mas por dentro era só frustração. O grande problema é que esse ciclo é traiçoeiro. Ele te dá a falsa impressão de que você está no controle, quando na real você só está reagindo ao que a vida. Não sobra tempo para pensar, criar, crescer, só para apagar incêndio. E o mais doido é que muita gente acha que isso é normal. É a vida. Fazer o quê? Já ouvi e já falei isso tantas vezes. Mas deixa eu te contar uma verdade que pode virar a chave. Viver no automático é sobreviver. Viver com consciência é prosperar. E para sair do ciclo da sobrevivência, o primeiro passo é entender como ele funciona, onde ele começa e, principalmente, como quebrar ele de vez. É isso que esse capítulo vai te mostrar. A gente vai juntos desmascarar esse sistema invisível que prende milhões de pessoas numa rotina sem propósito e te mostrar caminhos reais para virar esse jogo. Porque viver por viver não é viver de verdade. E você não nasceu para só pagar boleto. Você nasceu para criar, crescer, prosperar e curtir tudo isso com gosto. Trabalhar, pagar contas, repetir. O loop que suga a sua vida sem você perceber. Reparou como a vida da maioria das pessoas virou uma espécie de roteiro pré-programado, tipo aqueles filmes repetitivos que a gente assiste sabendo exatamente o que vai acontecer no final? Acorda, trabalha, paga conta, reclama, dorme e no outro dia tudo igualzinho. É o piloto automático financeiro em ação. E ele é silencioso, cruel e exaustivo. Durante muito tempo eu vivi assim. Era como se eu estivesse numa esteira de academia, correndo, suando, me desgastando, mas sem sair do lugar. E o mais louco, eu achava que isso era o normal. Tipo, a vida adulta não é isso mesmo? Ralar o mês inteiro só para quitar as dívidas e esperar o próximo sufoco? O problema é que esse ciclo parece inofensivo para a vida real. Mas na prática, ele suga sua energia criativa, bloqueia seus sonhos e enfraquece sua visão de futuro. Quando você vive só para sobreviver, sobra zero espaço para crescer. E assim, a vida vai passando e você vai só existindo. A verdade é que a gente foi ensinado a aceitar esse roteiro como se trabalhar muito e ganhar pouco fosse uma medalha de honra. Como se lutar o tempo todo fosse bonito, mas espera lá. Desde quando viver cansado virou motivo de orgulho, a boa notícia? Esse piloto automático tem botão de desligar e ele está dentro de você. A mudança começa quando você decide sair da mesmice e tomar as rédeas da sua vida financeira com consciência e estratégia. Porque, vamos ser sinceros, você não nasceu para repetir um ciclo sem fim. Você nasceu para escrever sua própria história, menos com liberdade, propósito e escolhas de verdade. Bora tirar o pé do automático e pisar no acelerador da transformação. Porque repetir a mesma rotina não vai te levar a um destino novo. Sabotador invisível. Por que a riqueza nunca chega? Mesmo com tanto esforço, tá aí uma coisa que me intrigava demais. Por que tem gente que rala tanto? Mas trabalha, se dedica, faz tudo certo e no fim das contas o dinheiro nunca sobra. Pior. Às vezes até ganha bem, mas vive no aperto. E, olha, não é azar não, é programação interna travando tudo sem a gente perceber. Quando você vive naquele piloto automático de só trabalhar, pagar conta e repetir, sua mente entra no modo de escassez. É como se você estivesse sempre tentando apagar incêndio, mas sem construir nada sólido. Resultado, você vive ocupado demais com o urgente e não tem tempo nem energia para pensar no importante. E é aí que mora o perigo. Riqueza não nasce do esforço cego. Nasce de estratégia, clareza e mentalidade. E se sua mente está presa num ciclo de sobrevivência, você simplesmente não consegue acessar a visão de longo prazo que a construção de riqueza exige. Sabe, o que mais acontece? Você começa a pensar pequeno, tipo, só quero pagar minhas contas e tá bom, se dá pra fazer uma rendinha extra já tá ótimo. Mas e a liberdade? E os sonhos? E aquela vida que você sente que nasceu para viver? Tudo isso vai sendo adiado, abafado, engavetado e vira frustração camuflada de realidade. Sem contar que, nesse modo automático, você tende a gastar tudo o que ganha, porque a mente que não foi treinada para prosperar simplesmente não retém, ela consome, ela sabota,
ela afasta. E nem percebe. A real é que você não constrói riqueza só ganhando mais. Você constrói riqueza com um novo jeito de pensar, decidir e agir. E isso começa quando você sai do ciclo da correria e entra no ciclo da consciência. Quando você para de só reagir e começa a criar, então. Se você quer mesmo mudar sua vida financeira, o primeiro passo é esse. Desativar esse modo sobrevivência que parece normal, mas é um dos maiores ladrões de prosperidade que existem. Tá na hora de quebrar esse padrão e abrir espaço para a abundância de verdade. Capítulo 3. O autoengano disfarçado de realismo. Tem umas frases que a gente escuta tanto na vida que acaba achando que são verdades absolutas, tipo, melhor. Não, criar expectativa, pé no chão é tudo, não nasci para isso, tem que aceitar a realidade. Parece sensato, né? Parece maduro até. Mas deixa eu te contar um segredo que pode te chocar um pouquinho, muito do que você chama de realismo. Na verdade, é autoengano. É isso mesmo, um autoengano bonitinho, bem vestido, que fala com voz calma, mas que te prende na mesma vida de sempre. Eu falo isso com carinho porque eu já fui refém desse papo. Achava que estava sendo prudente, sóbrio, responsável, quando na real, era me sabotando com medo de me frustrar. É como se a gente criasse uma versão mais segura da verdade, para evitar sair da zona de conforto. E aí, sem perceber, a gente para de tentar, de sonhar, de buscar, tudo isso com a desculpa de estar sendo realista. Só que o realismo que te limita não é realidade, é proteção camuflada. E esse capítulo vai te mostrar exatamente isso, como esse auto-engano disfarçado está travando sua vida financeira e bloqueando seu crescimento sem você nem notar. Vamos desmontar essas frases prontas, esses pensamentos automáticos e esses argumentos lógicos que no fundo são só muros invisíveis entre você e sua próxima versão. Porque, se tem uma coisa que eu aprendi na pele, é que viver com medo de se iludir é o caminho mais rápido para nunca sair do lugar. E cá entre nós, você não está aqui lendo esse livro para continuar onde está, né? Então bora abrir essa mente, encarar esses realismos de frente e começar a construir uma nova verdade. Aquela onde você é livre para sonhar, agir e conquistar menos com os dois pés no chão, sim, mas com a cabeça nas alturas. Chegou a hora de parar de se enganar e começar a se permitir desculpas do bozo, as travas mentais que me mantiveram quebrado por anos. Vou abrir o jogo aqui. Durante muito tempo fui o rei das desculpas. E pior, eu nem percebia. Achava que era só a realidade falando mais alto. Mas no fundo era medo disfarçado de lógica. E sabe o que me paralisava mais? A ideia de que eu não era bom o suficiente. Sim, eu me sentia inferior. Olhava para os outros conseguindo, crescendo, mudando de vida, e pensava, isso aí não é para mim. Sempre vinha aquela vozinha chata no fundo da cabeça dizendo, você não tem o perfil. Você não nasceu para isso, você nunca vai conseguir. E como eu acreditava nessa voz, simplesmente desistia antes mesmo de tentar direito. As desculpas eram as mesmas de sempre. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não conheço ninguém, não sei por onde começar. Agora já é tarde demais. Sou que o Andeia, cansado de rodar em círculos. Algo virou aqui dentro. Eu ouvi uma frase que parece clichê, mas entrou como um soco no peito. O impossível é só questão de opinião. E aí, meu amigo, acabou a palhaçada. Eu decidi testar essa ideia. Parei de aceitar minhas desculpas como verdades e comecei a tratá-las como o que elas realmente eram. Muros mentais que eu mesmo tinha construído. E olha só, a vida começou a responder. Quando eu parei de dizer não dá e comecei a perguntar, como eu posso, tudo mudou. Porque o que trava a gente não é a falta de recurso, é a falta de coragem de enfrentar nossos próprios bloqueios internos. Se você está aí cheio de justificativa para não agir, te entendo, eu já fui você, mas deixa eu dizer com toda sinceridade. As desculpas mais convincentes são aquelas que a gente acredita sem questionar, e são essas que roubam sua chance de viver o extraordinário. Então faz um favor para si mesmo. Para de repetir o que te ensinaram e começa a falar o que você realmente quer viver. A diferença entre quem sonha e quem realiza está justamente aí, no que você diz para si mesmo quando ninguém está ouvindo. Chega de se sabotar. Ou você alimenta o medo, ou alimenta os seus planos. Escolhe um. As 3 mentirinhas que quase me deixaram na mesmice para sempre. Quer saber quais foram as frases que mais me seguraram na vida? Não foram xingamentos, nem críticas pesadas. Foram aquelas falas inocentes ditas como quem dá conselho, mas que por dentro são tipo veneno suave. E eu acreditei nelas por anos. As 3 piores. Tá aqui, ó. Dinheiro não é tudo. Isso não é pra mim. Não tenho tempo. Começando pela clássica. Dinheiro não é tudo. Eu repetia isso como se fosse um mantra sagrado. E olha, é claro que dinheiro não compra amor, saúde ou paz de espírito.
Mas quer saber? A falta de dinheiro tira tudo isso rapidinho. Não tem nada bonito em viver no aperto, em negar um sonho porque não dá para bancar, ou em ver gente que você ama passando necessidade e não poder ajudar. Dinheiro não é tudo, mas é uma ferramenta poderosa para construir uma vida com mais liberdade, escolhas e dignidade. A segunda, isso não é para mim, foi a mais traiçoeira. Eu via gente crescendo, investindo, prosperando, e pensava, mas esse cara já nasceu com vantagem. Ele pode... Eu não... Como se existisse uma lista secreta de quem merece vencer e quem tem que se contentar com o básico. Só que não existe. O que existe é mentalidade. E enquanto eu achava que não era para mim e o me sabotava, me diminuía e me tirava do jogo sem nem ter entrado. E para fechar com chave de bronze, não tenho tempo. Essa era minha preferida para justificar por que eu não estudava. Não mudava, não fazia nada diferente, mas cá entre nós, todo mundo tem 24 horas. O que muda é no que a gente escolhe gastar essas horas. E sim, escolher não fazer nada já é uma escolha. A real é que tempo é questão de prioridade. Na Audomédica, hoje eu olho para essas frases com outros olhos, não como verdades, mas como desculpas travestidas de sabedoria popular. E se você está lendo isso e se identificando, respira. Tá tudo bem. O importante é perceber, porque depois que você enxerga a mentira, ela perde o poder. Então bora trocar essas frases por outrisk. Tipo, dinheiro é importante, sim, isso é para mim também. Eu faço o tempo acontecer, porque viver uma vida pequena só para parecer humilde não tem nada de nobre. Bora ocupar o espaço que é nosso por direito. Part 2. Reprogramando o sistema. Beleza. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Despertou. Já percebeu que muita coisa que te prende não veio de você. Foi implantada. Vieram crenças, medos, frases prontas, repetições inconscientes. Tipo um sistema antigo rodando em segundo plano, te travando sem fazer barulho. Agora, a parte mais massa. Reprogramar tudo isso, como se sua mente fosse um celular que está cheio de aplicativo inútil rodando ao mesmo tempo, consumindo bateria, memória e deixando tudo lento. A solução: limpar, atualizar, instalar um sistema novo, um sistema mental focado em crescimento, liberdade e abundância. E aqui vai a verdade que ninguém fala com todas as letras. A sua mente não foi feita para escassez. Foi programada para isso menos, mas não nasceu assim. Ou seja, dá para mudar. Dá para reconstruir o que te ensinaram errado. Dá para criar um novo jeito de pensar, sentir e agir diante do dinheiro e da vida. Nessa segunda parte do livro, eu vou te mostrar exatamente como começar essa reprogramação de dentro para fora. Não com mágica nem frases vazias, mas com ferramentas práticas, sacadas poderosas e uma nova consciência. A ideia é te tirar do modo sobrevivência e te colocar no modo criação. Então respira fundo, ajusta os cintos e se prepara para ir além. Porque quando você muda a programação, o mundo lá fora muda junto. E a partir de agora, não tem mais volta. Capítulo 4. Quebrando o código da escassez. Tá pronto para quebrar de vez essa trava invisível que te impede de prosperar. Porque chegou a hora de meter o pé na porta da escassez e sair desse ciclo que só suga, limita. E olha, eu falo com propriedade. Porque eu vivi anos com a mente presa nesse código e nem sabia. O código da escassez é tipo aquele vírus silencioso que fica rodando lá no fundo do sistema, sabe? Ele te faz pensar pequeno, aceitar migalhas, recusar oportunidades e até fugir do dinheiro quando ele aparece. É louco, mas acontece direto. Você até quer crescer, mas sua mente fica dizendo, melhor não. Vai que dá errado. Eu mesmo achava que pensar em abundância era coisa de gente gananciosa, que querer mais era egoísmo. E aí adivinha, me contentava com pouco, ficava preso no mesmo lugar e ainda achava que era virtude. Era escassez disfarçada de humildade. Mas tudo começou a mudar quando eu percebi que a escassez não é uma realidade, é uma programação. Um jeito de pensar que foi repetido tanto que virou normal. Só que normal não quer dizer certo, né? E se tem código, dá para quebrar. Nesse capítulo a gente vai fazer exatamente isso. Desvendar esse padrão, entender de onde ele vem e começar a ressignificar tudo. Aqui você vai aprender a fazer perguntas que abrem portas, a identificar pensamentos sabotadores e, principalmente, a colocar no lugar deles uma nova forma de pensar menos, mais leve, mais estratégica, mais rica. Porque, a chave da liberdade financeira não está no quanto você ganha, mas no quanto você acredita que pode. E esse código antigo não vai mais mandar em você faxe na mental como detectar e trocar suas crenças limitantes na marra. Sabe quando a gente vive empacado, querendo muito uma coisa, mas parece que sempre tem algo invisível travando tudo, então, na maioria das vezes, o que está te bloqueando
É o que você acredita sem nem perceber. São aquelas famosas crenças limitantes que ficam ali camufladas, né, te convencendo de que você não pode, não sabe ou não merece. E a boa notícia é que dá sim para identificar essas crenças e substituir por pensamentos mais poderosos, leves e construtivos. Não precisa ser nenhum guru nem psicólogo formado, tá? É prática, é atenção, é se observar com carinho e com coragem. Vou te mostrar umas técnicas práticas que eu mesmo uso até hoje para fazer essa tal faxina mental. E já adianto, não tem segredo, mas tem que ter presença. Bora lá, escuta o que você fala para você mesmo. Fica de olho nas frases que você solta no automático. Tipo, eu nunca consigo guardar dinheiro, isso não é para mim, não levo. Jeito com números. Essas falas são pistas valiosas. Elas entregam a crença por trás. Se dói ouvir, é porque tem alguma verdade que precisa ser quebrada ali. 2. Pergunta de volta. Isso é verdade ou é só repetição? Essa aqui é poderosa. Quando você identifica uma crença, questiona. De onde veio isso? Foi algo que me disse. Já aconteceu o contrário alguma vez? Essa simples pergunta abre espaço para clareza. E clareza muda tudo. 3. Troque a crença limitante por uma nova, mais expansiva, tipo um antivírus mental. Sei voca pensa nunca consigo guardar dinheiro. Substitui por eu estou aprendendo a administrar melhor minhas finanças. Não precisa forçar uma mentira, mas planta uma nova ideia com mais direção, mais força, mais vida. 4. Repete. Repete, repete. Repetição é o segredo da reprogramação. Assim como você acreditou em algo por ouvir 1000 vezes, você vai acreditar em algo novo se ouvir 1000 vezes também. Use afirmações, escreva, fale em voz alta. Faz isso virar parte do seu vocabulário diário. 5. Sinta o novo pensamento. Não adianta só falar. Tem que sentir. Visualiza você vivendo com essa nova crença. Se imagine agindo com confiança, escolhendo com clareza, crescendo com leveza. O cérebro grava o que é carregado de emoção. Então joga sentimento nisso. No fim das contas, substituir uma crença limitante é como trocar uma roupa apertada por uma que realmente serve. Dá um alívio, uma liberdade. AR Novo. E com o tempo, você nem lembra mais como conseguiu viver tanto tempo com aquela ideia te apertando. 2 perguntas que viram a chave. Isso é verdade? E quem me ensinou isso? Tem coisa que a gente acredita com tanta força que parece... tipo aquelas frases que grudam na mente. Rico não presta, dinheiro some rápido mesmo. Para mim nada nunca é fácil. A gente repete, vive como se fosse regra, mas nunca parou para se perguntar o essencial. Isso é verdade? Quem me ensinou isso? Cara, essas 2 perguntas têm um poder absurdo. São tipo lanternas que você aponta para dentro da sua cabeça e descobre um monte de pensamento velho escondido nos cantos. Pensamento que você nem sabe de onde veio, mas que vive mandando na sua vida. Eu lembro direitinho do dia em que usei essa pergunta pela primeira vez. Tava quase desistindo de um projeto, com aquele pensamento automático. Isso é difícil demais para mim. Aí, no impulso, eu me perguntei. Isso é verdade, na hora travei. Porque não era. Era só o medo falando alto, disfarçado, de bom senso. A segunda pergunta é ainda mais afiada. Quem me ensinou isso? Muitas vezes a resposta é alguém que a gente ama. Um pai, uma mãe, um professor. Pessoas que também estavam tentando sobreviver e, sem querer, passaram adiante crenças de escassez, medo e limitação. Quando você percebe isso, não é para culpar ninguém menos, é para libertar. Você entende que aquilo não é seu. Foi e o que é herdado pode ser devolvido. Essas perguntas são simples, mas desbloqueiam caminhos que você nem imaginava que existiam. É como abrir uma janela numa sala que sempre ficou fechada. De repente, entra luz, entra ar, e você vê que dá para pensar diferente, viver diferente, escolher diferente. Então, da próxima vez que você sentir aquele pensamento pesado te puxando para trás, experimenta. Pergunta sem medo. Isso é verdade? Quem me ensinou isso? Você pode se surpreender com a resposta amazenda, com a liberdade que vem depois dela, porque às vezes tudo o que separa a sua versão atual da sua versão milionária é só uma boa pergunta. Capítulo 5. O pensamento rico não é o pensamento grande. Tem uma confusão que muita gente faz, e que eu mesmo já fiz por muito tempo, achar que para pensar como gente rica, a gente precisa pensar grande, ter poção heralto, imaginar coisas gigantes, falar de milhões, iates, mansões e viagens de jatinho. Só que deixa eu te contar uma coisa que mudou minha forma de ver o jogo. Pensamento rico não tem a ver com tamanho, tem a ver com estrutura, pensar. Grande é imaginar longe. Pensar rico é pensar certo. É pensar com inteligência, estratégia, consistência e visão. É sair da emoção impulsiva e começar a tomar decisões baseadas em propósito, né? Não só
em vontade. É entender o valor do tempo, das escolhas e, principalmente, do foco. Eu já pensei grande e me frustrei. Já tive ideias mirabolantes, planos, mas sem uma mentalidade rica por trás, tudo virava fumaça. Porque sonhar alto sem pensar com clareza é como construir um castelo em cima da areia. Pode até parecer bonito no começo, mas qualquer ventinho derruba. Por outro lado, quando comecei a desenvolver o pensamento rico, menos mesmo com metas simples. Mesmo com pouco na conta, menos minha vida começou a mudar. E não foi porque eu sonhei mais alto. Foi porque eu comecei a pensar como quem constrói, como quem planta para colher, como quem faz escolhas que se somam, não que se sabotam. Nesse capítulo eu quero te mostrar exatamente isso, como funciona a cabeça de quem prospera de verdade. Não é sobre ostentação, é sobre lógica emocional, decisões bem alinhadas e uma mente treinada para crescer com consistência, não com impulso. Se você quer liberdade financeira, não precisa pensar gigante, precisa pensar como um milionário pensa. E isso começa agora. Pensamento positivo não paga boleto. O que muda mesmo é pensar com estratégia. Olha, eu já fui o rei do pensamento positivo. Era tipo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, só que, adivinha? E eu não entendia por quê. Afinal, eu estava com a melhor das intenções, com o coração cheio de fé, falando alto para o universo ouvir, mas a vida continuava empacada. Foi aí que eu saquei a diferença que ninguém me contou. Pensa positivo. Pensar estrategicamente é agir com direção, e tem uma distância gigantesca entre um e outro. Um alimenta a esperança, o outro constrói resultado. O pensamento positivo é importante, claro. Ele é tipo combustível emocional. Te levanta, te dá fôlego, evita que você afunde. Mas se você não tiver um plano, se não souber onde pisa, vai ficar patinando no mesmo lugar, só que sorrindo. É como tentar remar sem saber para onde está indo. Bonito, talvez. Eficiente? Nem um pouco. Já o pensamento estratégico é outra pegada. Ele pergunta: o que eu quero de verdade? Qual o melhor caminho para chegar lá? O que eu preciso aprender, cortar, mudar ou melhorar? Quais passos eu posso dar hoje com o que eu tenho? Pensar estrategicamente é enxergar o jogo por cima. É saber quando avançar, quando parar, quando ajustar o plano. É saber que às vezes o passo mais inteligente não é o mais rápido, mas o mais sustentável. E isso é o que separa quem só sonha de quem realiza. Então não se engane achando que só vibrar positivo vai resolver tudo. É preciso pensar com estratégia, agir com consciência e ajustar o plano sempre que for preciso. Fé é boa, mas fé com foco é imbatível. Problemas todo mundo tem. Soluções? Só quem treina a mente. Vou te contar uma coisa que mudou o jogo. Para mim, meu cérebro era um detetive de problema. Sério, qualquer coisinha ele já apontava o que estava errado, o que podia dar ruim, o que faltava, o que não ia funcionar. Resultado, eu vivia estressado, travado e sem saber por onde começar. Até que um dia caiu a ficha. Enquanto eu treinava minha mente para caçar problema, ela nunca ia me entregar solução. Porque o cérebro funciona tipo um buscador, igual o Google mesmo. Você invoca digitar motivos para desistir, ele te dá uma lista. Agora, se você digita como fazer dar certo, a história muda. E aí eu comecei a treinar meu cérebro de outro jeito. Em vez de perguntar por que isso está dando errado, eu passei a perguntar como eu posso resolver isso de forma simples. Parece besteira, mas a mudança de foco muda tudo, de verdade. O segredo está na repetição. Quanto mais você estimula sua mente a procurar saída em vez de lamentar o buraco, mais ela aprende o caminho. Ela começa a associar dificuldade com crescimento, não com fim de linha. E aí você vira aquele tipo de pessoa que os outros chamam de resiliente, focado, visionário. Mas na real, você só treinou seu pensamento para funcionar a seu favor. Quer um exercício prático? Anota aí. Quando surgir um problema, para tudo e respira. Em vez de reagir, pergunta: o que isso quer me ensinar? Depois pergunta: qual o próximo passo mais inteligente que eu posso dar? E por último, como eu posso resolver isso com leveza? Faz isso por alguns dias seguidos. Vai por mim. Seu cérebro começa a mudar o padrão. E quando eu vou menos perceber, vai estar mais ocupado criando solução do que colecionando problema, porque pensar em problema todo mundo pensa, mas quem muda de vida mesmo é quem treina o cérebro para encontrar caminho. Capítulo 6. Repetição, visualização e ação. Se tem um trio que mudou minha vida de verdade, foi esse. Repetição, visualização e ação. Parece até nome de banda, mas é muito mais poderoso do que qualquer música chiclete que gruda na cabeça. Esse trio aqui é o que gruda novos padrões na sua mente e faz eles virarem realidade, tipo mágica, só que com ciência por trás. Antes, eu achava que só pensar positivo já era suficiente, que bastava acreditar que ia dar certo
e pronto. Mas a real é que a mente aprende por repetição, reage por imagem e se transforma com atitude. Ou seja, tem que repetir para reprogramar, visualizar para sentir e agir para concretizar. Nesse capítulo eu vou te mostrar como usar esses 3 ingredientes juntos, de um jeito simples e prático, para reprogramar sua mente e fazer seu cérebro trabalhar a favor dos seus objetivos financeiros. Porque sim, dá para treinar sua cabeça como quem treina músculo. E quanto mais você treina Maze Fortifica, mais preparado, mais confiante, mais focado no que importa, você vai entender o poder de repetir as verdades certas todos os dias, como se fosse um martelinho batendo firme na rocha da sua mente até abrir caminho. Vai aprender a usar a visualização não como um devaneio, mas como uma ferramenta poderosa para ativar seu subconsciente. E vai ver que a ação menos mesmo, pequena menos, é o que transforma tudo isso em resultado palpável. Então se prepara, porque agora a gente vai sair da teoria e mergulhar na prática. Tá na hora de ensinar sua mente a parar de duvidar e começar a realizar. Afirma, imagina, faz as ferramentas simples que treinaram minha mente para a riqueza. Vou te contar o que ninguém me disse no começo da caminhada. A mente não muda com força de vontade. Ela muda com repetição. Não adianta só querer, sonhar ou torcer. Se a sua cabeça ainda está presa no padrão antigo, ela vai sempre puxar você de volta para o mesmo lugar. E foi aí que eu descobri 3 ferramentas simples menos, mas absurdamente poderosas que começaram a transformar tudo: afirmações, visualizações e prática diária. Vamos começar pelas afirmações. Não é só ficar falando frase bonitinha no espelho, não. É sobre escolher palavras que alimentam o que você quer ser, fazer e viver. Tipo, eu sou inteligente financeiramente, eu mereço prosperar, o dinheiro flui com facilidade na minha vida. Quando você repete essas frases com intenção, dia após dia você começa a mudar a forma como se vê. E o que você acredita, você atrai. Depois vem a visualização. Essa aqui é mágica pura. É fechar os olhos e se ver já vivendo aquilo que você quer. Não é suspense, mas sentir de verdade. Como seria sua rotina? O que você estaria vestindo? Quem estaria com você? Como seria seu sorriso ao ver tudo acontecendo? O cérebro não diferencia imaginação de realidade. Se você visualiza com emoção, ele entende como real e começa a trabalhar para transformar aquilo em verdade. E por último, mais essencial, prática diária. Não adianta nada afirmar e visualizar se você não age. Tem que movimentar. Nem que seja um passo pequeno por dia. Um hábito novo. Uma escolha diferente, uma ação mais consciente. Porque consistência é o nome do jogo. É ela que transforma a intenção em resultado. Essas 3 ferramentas, quando combinadas, criam uma força absurda dentro de você. Uma energia que muda pensamento, comportamento e, consequentemente, os seus resultados. Então, se você quer mesmo reprogramar sua mente para a abundância, começa com isso. Afirma o que você quer viver. Visualiza como se já estivesse vivendo. E age todos os dias como quem já sabe que vai chegar lá. Simples, sim, poderoso, muito mais do que você imagina. O cérebro gosta de emoção repetida. É assim que ele aprende de verdade. Deixa eu te contar uma parada que mudou totalmente meu jeito de pensar e de viver. O cérebro não aprende só com palavras. Ele aprende com emoção. E mais ainda, com emoção repetida. Isso mesmo. Não é só o que você pensa, é o que você sente. E quantas vezes você sente aquilo? Já reparou como tem certas coisas que ficaram marcadas em você para sempre? Um elogio que te deu confiança, uma crítica que te travou, um momento bom que você lembra até hoje, um trauma que ainda incomoda. Tudo isso ficou registrado não só porque aconteceu menos, mas porque veio com carga emocional. E é assim que a mente funciona. Ela grava o que tem sentimento envolvido. Quando algo te emociona, para bem ou para mal, o cérebro trata aquilo como prioridade. Ele pensa: isso aqui é importante, deixa eu guardar. Agora, se for só informação solta, fria, sem impacto, ele ignora rapidinho. E é por isso que repetir afirmações ou visualizações sem emoção não dá resultado. É como tentar encher um balde com um fundo furado, mas quando você repete com emoção, sentindo mesmo, arrepiando por dentro, acreditando de verdade, o cérebro entende o recado. Ele começa a criar novas conexões, muda os padrões antigos e te ajuda a agir de um jeito diferente. Quer um exemplo? Não adianta só dizer eu sou próspero como quem está lendo bula de remédio. Tem que falar com presença, com intenção, com aquele brilho no olho de quem está dizendo uma verdade prestes a acontecer. Porque é a emoção que dá vida ao pensamento. E quanto mais você repete isso com sentimento, mais o seu cérebro entende que aquilo é real. Você começa a viver o que acredita menos e acredita no que começa a viver. Aí a mágica acontece. Então bora usar isso a nosso favor? Escolhe uma frase que te empodera. Repete todo dia. Mas repete com o coração vibrando. Faz disso um ritual.
Porque no fim das contas, o que o cérebro mais ama é a emoção com consistência. É assim que ele aprende. E é assim que você transforma sua vida de dentro para fora. Parte 3. Do comum ao extraordinário. Chegamos naquela parte que me dá até um frio bom na barriga só de escrever. Porque é aqui que a virada acontece de verdade. Depois de tudo que a gente viu até agora, das crenças limitantes à reprogramação mental, agora chegou a hora de pegar toda essa base e transformar em resultado real. De sair do estou tentando e entrar no estou vivendo. Essa parte do livro é sobre o que eu mais amo. Ação com propósito. Porque pensar diferente é maravilhoso, visualizar é poderoso, repetir é essencial, mas nada disso vale se não virar movimento. E é nesse ponto que o comum se separa do extraordinário. O extraordinário não é sobre ter sorte, grana sobrando ou um talento fora do normal. É sobre ter consciência, é sobre enxergar o que antes passava batido. É sobre agir com mais clareza, com mais estratégia e principalmente com mais coragem. E sim, qualquer pessoa comum pode viver uma vida extraordinária, desde que decida agir com uma nova mentalidade. Aqui, a gente vai falar sobre como construir uma mente que enxerga oportunidades mesmo nas crises, como tomar decisões que te aproximam do que você quer e não só do que é confortável, como sair do raso e mergulhar num novo nível de pensamento, comportamento e resultado. Se antes você estava só sobrevivendo, agora a gente vai entrar no modo crescimento, expansão e prosperidade. E não estou falando de motivação de filme, não. Tô falando de coisas simples, práticas e reais que você pode aplicar hoje. Mesmo com pouco, mesmo começando do zero em tu, bora lá, a partir de agora, o ordinário fica para trás. E o extraordinário começa dentro de você. Capítulo 7. A mente que cria oportunidades. Tem gente que enxerga a crise e paralisa. Tem gente que enxerga a mesma crise e encontra uma chance de crescer. Já reparou isso? A diferença não está no mundo, nem nas condições externas. Está na mente de quem observa. Essa que a gente vai falar aqui. Como desenvolver uma mente que cria oportunidades mesmo quando tudo parece fechado. Durante muito tempo eu achei que oportunidade era sorte, que só aparecia para quem já estava lá em cima, com contatos, com dinheiro, com tempo. Mas aí a vida me deu umas porradas dessas que te viram do avesso, e eu descobri que não era nada disso. Oportunidade não aparece. Ela é percebida. E mais que isso, ela é criada. E quem cria é a mente treinada para ver além do óbvio. Uma mente que não fica travada nos problemas, mas que pergunta: o que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Uma mente que ao invés de reclamar, se movimenta. Que em vez de dizer não dá, pergunta como posso. Esse tipo de mentalidade muda tudo. Neste capítulo, eu quero te mostrar como sair do modo passivo, menos aquele que fica esperando a vida melhorar, e ativar um novo jeito de pensar. Um olhar que transforma limão em limonada, desafio em trampolim, e escassez em criatividade. Você vai entender como a forma como você interpreta o mundo molda o tipo de resultado que você atrai. E vai aprender como ativar esse radar interno que te ajuda a enxergar oportunidades onde antes só existia dificuldade. Então se prepara, porque agora a gente vai virar caçador de possibilidades. E o mais louco, você vai descobrir que elas sempre estiveram ali. Só faltava ajustar a frequência da mente. Bora ligar esse radar de abundância, porque o mundo tá cheio de portas abertas. Só falta você notar. Quando a chave vira, você começa a ver o que sempre esteve ali. Sabe aquele momento em que você olha de novo para algo que sempre esteve na sua frente e de repente parece que tudo faz sentido? Pô, isso acontece quando a mente muda menos e começa a enxergar o que antes era invisível. Por muito tempo, eu achava que o mundo era duro comigo, que oportunidade só batia na porta dos outros, que riqueza era privilégio de quem nasceu com alguma vantagem. Mas aos poucos eu fui treinando minha cabeça, mudando meus pensamentos, virando a chavinha interna. E aí, comecei a ver coisa que antes passava batido. Ideias começaram a surgir. Conexões começaram a fazer sentido. Caminhos que antes pareciam fechados simplesmente se abriram diante dos meus olhos mas eles sempre estiveram ali. Eu que não via, porque minha mente estava programada para escassez, para medo, para sobrevivência. E mente que só pensa em sobreviver não consegue enxergar abundância, como se você estivesse andando por uma floresta com óculos embaçados. Você tropeça, se machuca, reclama da escuridão. Mas tudo muda quando você limpa a lente da sua percepção. E quando limpa, amigo, o invisível vira oportunidade, o problema vira solução. O impossível vira só mais uma ideia que ainda não foi tentada. Essa é a mágica da nova mentalidade. Ela não muda o mundo, ela muda o jeito que você enxerga o mundo. E quando você muda o que vê, você muda como age. E aí tudo começa a mudar de verdade. Quer começar a ver o invisível? Então começa a pensar diferente. Porque o que você não via antes pode ser exatamente o que vai te levar para o próximo nível.
Pensou diferente, viu diferente, viveu diferente. A virada de Heinrich Mayr-Freund tem histórias que a gente lê e pensa, caramba, isso aqui parece roteiro de filme. Mas não, é vida real mesmo. E a história do Heinrich Mayr-Freund é uma dessas que eu faço questão de compartilhar porque mostra na pele o que acontece quando a mente muda. A vida muda junto, né? Para quem não conhece, o Heinrich era um imigrante europeu que chegou ao Brasil praticamente com as mãos abanando. Veio fugindo da guerra, com medo no peito e o bolso vazio. Situação nada fácil. Mas o mais impressionante não foi o que ele trouxe, foi o que ele construiu aqui. Só com visão, coragem e uma nova forma de pensar, enquanto muita gente ao redor só via dificuldade, ele enxergava a solução. Enquanto uns diziam, não tem. Como ele perguntava como eu posso fazer dar certo. E foi com essa mentalidade focada em crescimento que ele fundou uma das maiores empresas do setor têxtil do país. De um simples galpão, nasceu o império. Mas não se engane, não foi sorte, nem um empurrãozinho do universo sem esforço. Foi mentalidade, foi consistência. Foi aquela decisão interna de não aceitar o comum como destino final. Heinrich trocou a mentalidade da escassez pela da criação. Ele não esperou a oportunidade aparecer, ele criou a oportunidade. E isso, para mim, é o ponto-chave. A virada dele não começou na fábrica, começou na cabeça. Ele reprogramou o jeito de ver o mundo. E o mundo respondeu em tu, sei hoje. Você tá aí pensando, mas eu não tenho recursos, minha realidade é dura, não dá pra mim. Lembra do Heinrich? Lembra que quem muda o jeito de pensar, muda o jeito de viver. E isso não é discurso bonito, é fato comprovado. A mente é o solo, a riqueza é a colheita. Heinrich cuidou da terra, e olha o que ele plantou. Agora me diz, que sementes você anda jogando aí dentro da sua cabeça? Pork or. O futuro começa nesse pensamento que você vai escolher acreditar hoje. Capítulo 8. Sucesso financeiro é uma construção interna. Se tem uma coisa que eu aprendi quebrando a cara e juntando os cacos, foi o seguinte: sucesso financeiro não começa no bolso, menos começa na mente. É isso mesmo. Não adianta ganhar mais, investir melhor, criar 1000 estratégias. Se aqui dentro ainda estiver bagunçado, confuso ou travado. Durante muito tempo eu achei que o problema era a falta de dinheiro. E sim, ela pesa, claro. Mas o que mais me travava era a forma como eu me enxergava diante do dinheiro. Eu não me sentia capaz, não me achava merecedor, não acreditava que podia conquistar mais do que o básico. E enquanto minha mente pensava, minha realidade seguia apertada. Foi só quando comecei a olhar para dentro de verdade que a chave começou a virar. E é isso que quero dividir contigo nesse capítulo. Sucesso financeiro é uma construção que começa de dentro para fora. É uma fundação interna feita de crenças fortalecidas, pensamentos alinhados e ações conscientes. Não é sobre ter muito, é sobre ser alguém que sabe como criar, multiplicar e manter aquilo que conquista. Porque quem só resolve o lado de fora sem mexer no que está enraizado dentro, volta para o mesmo ponto sempre. Já viu gente que ganha na loteria e perde tudo em pouco tempo? Pois é, falta estrutura interna. Aqui a gente vai conversar sobre como criar essa base sólida dentro de você, como fortalecer sua mentalidade, limpar crenças que te sabotam e ativar um jeito de pensar que sustenta o crescimento mesmo quando as coisas ficam difíceis. Então se prepara, porque a partir de agora a gente vai começar a construir a sua riqueza de verdade. E essa obra começa no terreno mais valioso que existe, sua mente. Os 4 pilares que seguraram minha vida financeira de pé quando tudo queria me derrubar. Tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi que dinheiro por si só não segura ninguém em pé. Pode até dar um alívio momentâneo, mas se você não tiver uma base forte, um chão firme por dentro, tudo desaba na primeira ventania. E foi exatamente por isso que eu fui entendendo aos poucos quais são os pilares reais do sucesso financeiro. Aqueles que sustentam de verdade, mesmo quando a vida balança. Primeiro de tudo, visão. Sem ela, você anda em círculos. Eu já passei anos fazendo tudo certo no automático, só que sem direção. Só quando comecei a clarear minha visão, entender onde eu queria chegar, com quem, por quê e para quê, aí sim as coisas começaram a se alinhar. Ter visão é enxergar além da conta do mês. É imaginar seu futuro com coragem e tratar isso como projeto de vida. Segundo pilar, estratégia. Não adianta só sonhar. Tem que ter plano. Eu percebi que gente rica não age no impulso. Eles calculam, testam, ajustam e andam com intenção. Estratégia é o que transforma vontade em resultado. É a ponte entre o quero e o conquistei. Terceiro, consistência. Essa aqui é onde muita gente tropeça. Inclusive eu, várias vezes. Só que eu aprendi que sucesso não vem do que você faz de vez em quando, mas do que você faz mesmo quando não tem vontade. Quando ninguém tá vendo. Quando o resultado ainda não chegou. É o famoso segue o plano. E quando você segue, a recompensa vem.
E por fim, menos, mas na real, o mais importante: mentalidade. É ela que segura tudo, é ela que diz vai quando o medo tenta te parar. É ela que te mantém firme nos outros 3 pilares. Sem mentalidade certa, até a melhor estratégia vira nada. Mas com uma mentalidade rica, você transforma qualquer crise em degrau. Esses 4 juntos, visão, estratégia, consistência e mentalidade, foram a base da minha virada. Não foi um curso milagroso nem um golpe de sorte. Foi tijolinho por tijolinho, dia após dia, e sinceramente, qualquer um pode construir essa base também. Então me diz aí, qual desses pilares você precisa fortalecer agora? Por quando eles estão firmes, o sucesso deixa de ser um sonho e vira só uma questão de tempo. Segura a frequência. Como manter a vibração certa mesmo quando tudo dá errado? Vou te contar uma coisa que ninguém me falou e que eu aprendi na raça. Não é quando tudo está fácil que sua vibração importa. É quando o bicho pega. É no meio do caos, das contas acumuladas, da dúvida batendo forte, que você precisa manter a mente firme, a energia alta e o coração no lugar certo. E não, isso não quer dizer fingir que tá tudo bem enquanto o mundo desaba. Nada disso. Quer dizer escolher não mergulhar na lama mesmo quando você pisa nela. É respirar fundo, lembrar quem você é, o que você quer construir e continuar, mesmo com medo, mesmo com o peito apertado. O que eu percebi é que a vibração que você carrega dita o que você atrai. Se você se entrega para o desespero, para o drama, para a reclamação, a vida só devolve mais do mesmo. Agora, quando você decide vibrar no vai dar certo, no eu sou capaz, no isso aqui é só mais uma fase, algo muda. Sua mente clareia, as ideias vêm e as portas começam a se abrir de novo. O segredo está em criar pequenos rituais que te puxam de volta para o eixo. Às vezes é uma música que te anima, uma frase que te fortalece, uma lembrança do seu porquê. É treinar a mente para buscar o que expande, mesmo quando tudo parece apertar. E sabe o mais louco? Quanto mais você pratica isso, mais natural fica. Você começa a perceber que os problemas não desaparecem menos, mas você para de afundar neles. Você se torna maior que a bagunça. Mais centrado, mais leve, mais potente. Então, se você está passando por um momento difícil, respira, sente, mas depois escolhe a sua frequência. Porque você não controla tudo o que acontece, mas controla como responde. E isso muda tudo. Bora manter a vibração alta mesmo quando o mundo tenta puxar para baixo? Porque no fim das contas, quem segura a frequência, segura a direção. Capítulo 9. Rituais de riqueza. Tá achando que gente rica só tem sorte ou algum tipo de dom secreto? Pois deixa eu te contar um bastidor que quase ninguém fala com todas as letras. O que mais diferencia quem prospera de quem só sobrevive está nos hábitos diários, menos nos rituais. Sim, os tais rituais de riqueza que parecem pequenos, mas fazem um estrago positivo gigante quando praticados com intenção. Eu mesmo achava que riqueza vinha de um grande negócio, de uma virada de sorte, de um momento certo. 8. Perceber que as pessoas que constroem fortunas de verdade vivem com uma rotina ajustada à mentalidade de crescimento. Não é glamour, é disciplina. Não é sorte, é consistência. E claro, tudo começa nas pequenas ações que se repetem, dia após dia. Nesse capítulo aqui, eu quero te mostrar os rituais que moldam a mentalidade e o comportamento de quem cresce financeiramente. E não só financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente e mentalmente também. Porque riqueza de verdade é equilíbrio. É você estar bem com o dinheiro e com você mesmo. A gente vai falar sobre como começar o dia com propósito, como alimentar sua mente com conteúdo que expande, como criar um ambiente que puxa você para cima e como manter o foco no que realmente importa menos mesmo quando o mundo tenta te distrair a cada 5 minutos. E o mais incrível, você não precisa mudar tudo de uma vez. Um pequeno ritual bem feito já muda sua energia, sua vibração e, com o tempo, seu resultado. Então se prepara, porque o que vem agora é direto, prático e transformador. Bora aprender os rituais que constroem riqueza de dentro para fora? Gente comum, hábitos incomuns, o segredo diário de quem vira o jogo. Vou te falar uma verdade que ninguém posta no Instagram. As pessoas mais extraordinárias que eu conheço começaram exatamente como você e eu, menos cheias de dúvidas, tropeços e boletos vencidos. A diferença não foi talento, não foi sorte, foi habit. Sim, hábitos diários simples que feitos com intenção mudam tudo. É isso mesmo, não tem fórmula mágica, mas tem rotina. E o mais louco não são hábitos mirabolantes. São coisas que qualquer pessoa pode fazer se escolher. O que separa essas pessoas do resto é que elas decidiram agir mesmo quando não tinham motivação. Mesmo quando tudo dizia desiste. Quer ver um exemplo clássico? Acordar cedo com um propósito. Não é só sair da cama, é sair com direção.
Tem gente que começa o dia com café e notícia ruim. Outros começam com leitura, gratidão e visualização dos próprios sonhos. Quem você acha que sai na frente? Outro hábito. Cuidadamente como quem cuida de um jardim. Pessoas extraordinárias filtram o que consomem, o que escutam, com quem andam. Não é frescura, é proteção da energia. Elas sabem que pensamento é semente. E colheita também. Tem também o tal do comprometimento com o que ninguém está vendo. Aquela meia hora estudando, aquele e-mail mandado, aquele treino feito, aquela grana poupada menos todos os dias, sem plateia. Porque o sucesso que o mundo aplaude é construído nos bastidores. E sabe o que mais? Essas pessoas erram, se atrapalham, se cansam, mas não param. E todo dia voltam para os mesmos hábitos que estão moldando quem elas estão se tornando. Ou seja, se você acha que só gente de outro planeta consegue vencer na vida, pode tirar isso da cabeça agora. Gente extraordinária é só gente comum que teve coragem de fazer o básico com consistência. Então me diz, qual hábito novo você vai começar amanhã? Pouco. O seu sucesso não está nos grandes momentos, ele mora no seu dia a dia, tudo ao redor. Conta o que molda sua mente sem você perceber. Sabe quando a gente acha que precisa dar um passo gigante para mudar de vida? Pois é, muitas vezes não. É sobre dar um salto, é sobre ajustar o que está ao seu redor. E foi isso que eu fui entendendo com o tempo. Sua rotina, seu ambiente, os livros que você lê, as conversas que você alimenta, o seu foco e as decisões que você toma todo dia moldam sua realidade. Vamos começar pela rotina. Eu achava que era coisa chata pra gente metódica, mas descobri que rotina é tipo um mapa. Sem ela você se perde. Com ela você avança. Não precisa virar um robô, mas ter uma base bem definida. 1 hora de leitura, um tempo para refletir. Uma meta clara menos muda tudo. É como afiar o machado antes de sair cortando árvore. Agora, o ambiente. Esse é traiçoeiro. Tem lugar que suga sua energia sem você perceber. Tem gente que parece inofensiva, mas vive jogando dúvida no seu colo. E tem ambiente que te empurra para frente só por estar ali. Ambiente molda comportamento. E comportamento, meu amigo, molda resultado. Se o ambiente não te puxa para cima, ele te puxa para trás. Simples assim. E a leitura? Essa aí virou minha arma secreta. Porque cada página que eu lia era uma conversa nova na minha mente. Livros são vozes que falam com você quando o mundo lá fora está quieto. Eles expandem, provocam, despertam. E não precisa devorar uma biblioteca. Começa com 10 páginas por dia. Mas começa falando em vozes, com quem você conversa todo dia também importa. Tem conversa que te ilumina e conversa que te apaga. Então escolhe bem quem entra na sua cabeça, porque a gente vira reflexo do que escuta com frequência. Vem o foco, em que você está colocando sua atenção agora. Porque onde seu foco vai, sua energia vai junto. E se seu foco está em problema, em drama, em distração, adivinha o que cresce. Agora, quando você foca em construção, em solução, em direção, o jogo muda. E por fim, decisões conscientes. Não é só decidir o que quer da vida. E decidir todos os dias que você vai viver de acordo com aquilo. Que vai agir mesmo quando dá preguiça. Que vai continuar mesmo quando ninguém acredita. Tudo isso junto, rotina, ambiente, leitura, conversas foco e decisios, pares de taule. Mas não é base, é chão. É a estrutura invisível que sustenta sua evolução. Bora ajustar o que está ao redor. Porque, você não precisa mudar o mundo inteiro. Só precisa alinhar o seu. E o resto. Vem conclusão. Seu destino não é sorte. É sistema. Se tem uma coisa que eu queria que todo mundo entendesse, de verdade, lá no fundo do peito é isso aqui. Seu destino não é sorte. É sistema. E eu tô falando com você que já cansou de se sentir deixado para trás, que olha pro lado e acha que tá sempre atrasado. Que pensa que sucesso é só para quem nasceu com estrela. Não é. Eu mesmo acreditei nisso por muito tempo. Achava que quem enriquecia tinha algo especial. Um dom escondido, um empurrãozinho do universo. Mas aí, quebrando a cara e reconstruindo do zero, eu percebi, essas pessoas seguem um sistema mental, emocional e prático que sustenta o sucesso delas. E esse sistema pode e deve ser aprendido: mentalidade, rotina, ambiente, hábitos, decisões, foco, ação. Tudo isso junto cria um fluxo, uma engrenagem, um caminho que começa pequeno e vai crescendo, vai tomando forma, até virar realidade. Não é sobre mágica, é sobre mecanismo. E se é mecanismo, qualquer pessoa pode ativar. Inclusive você. Sorte, quando aparece, é só o resultado visível de tudo que foi feito nos bastidores. O que o mundo chama de sorte, eu chamo de consistência bem organizada. E a boa notícia é que você não precisa esperar por ela. Você pode construir o seu próprio caminho, um passo por vez, um hábito por dia, uma decisão de cada vez.
Então, se você chegou até aqui nesse livro, já deu um sinal claro pro universo e para você mesmo. Você não quer mais viver no modo aleatório vocaquirmase. E agora você sabe por onde começar. Agora é com você. Pega tudo que aprendeu aqui, adapta a sua realidade, cria o seu próprio sistema que funcione para sua vida, para o seu ritmo, para o seu propósito. Isso é porque quando a mente entra no eixo, a vida começa a te obedecer. Lembra disso. Não foi sorte, foi mentalidade, foi sistema, foi você. E o melhor? Tá só começando. Chega de só sobreviver. Você nasceu para expandir. Se tem uma frase que me acorda por dentro toda vez que penso nela, é essa. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para expandir. E olha, isso não é papo motivacional de rede social, não. É um lembrete real, direto. E necessário principalmente para quem já cansou de só existir durante muito tempo. Eu vivia no modo sobrevivência. Trabalha, paga, repete, tudo, mês igual, toda semana igual. A mente cheia de limite, o coração abafado e o corpo no automático. Até que um dia me veio esse estalo, cara, será que minha vida é só isso mesmo? E a resposta foi tão clara quanto incômoda. Não, eu não nasci pra sobreviver. Eu nasci pra crescer, pra criar, pra expandir. E Volca também, você não tá aqui só pra pagar boleto, resolver problema e esperar o fim de semana. Volca tem dentro de você uma capacidade gigante de evoluir, de prosperar, de fazer diferença no mundo. Só que essa força só acorda quando você decide parar de se contentar com o mínimo e começa a construir o máximo que pode ser. E olha, não precisa de revolução do dia para a noite, não. Começa pequeno, começa de onde você está, com o que você tem. Mas começa, muda um hábito, questiona um pensamento, reage diferente, se trata com mais respeito, sonha com mais coragem. Faz o que precisa ser feito, mesmo com medo, mesmo sem garantia. Expandir é um estilo de vida. É dizer não pro velho e sim pro novo. É escolher crescer mesmo quando dá preguiça. É se alinhar com uma vida que faz sentido de verdade. E não só sentido financeiro, mas emocional, mental, espiritual. Tudo junto, tudo inteiro. Então, se você estava esperando um sinal, esse aqui é o seu chamado à ação. Não aceita viver pela metade. Não aceita andar em círculos. Você não é raiz presa no chão. Você é semente pronta para crescer até onde a mente permitir. O extraordinário, para quem decide viver fora da média. Se você leu até aqui, deixa eu te dar um abraço em forma de verdade. O extraordinário não é um dom. É uma escolha. E sim, você pode escolher viver assim, mesmo com medo, mesmo sem tudo pronto, mesmo começando do zero. Eu sei. O mundo te ensinou que algumas pessoas nasceram para isso e outras não. Que tem gente que é iluminada, sortuda, mas deixa eu te contar o que eu descobri depois de quebrar a cara, levantar e insistir. Ninguém nasce extraordinário. A gente escolhe pensar diferente quando todo mundo pensa igual. Escolhe agir com coragem mesmo ouvindo 1000 vozes dizendo não vai dar. Escolhe manter a fé quando tudo em volta parece desmoronar. O extraordinário não é o topo. É o caminho que você decide trilhar com intenção. É aquela escolha diária de não aceitar uma vida morna, uma rotina sem alma, um destino escrito por outros. É decidir crescer, mesmo quando crescer dói. É buscar evolução, não perfeição. E olha, ninguém vai bater na sua porta e te entregar isso embrulhado num laço. Você tem que levantar, sacudir a poeira e assumir as rédeas. Mas a parte boa, quando você faz isso, o mundo responde. As portas começam a se abrir, as ideias aparecem, as oportunidades pulam do nada. E aí você entende, não era sorte, era posicionamento. Então guarda isso com carinho aí dentro. Você não precisa ser perfeito, especial, gênio ou escolhido. Você só precisa decidir. Escolher sair do comum, escolher pensar diferente, escolher viver com propósito. Porque o extraordinário não é um presente dos deuses, é um passo firme de quem escolheu viver além da média. E se você quiser, pode começar agora.